Às vezes, somos livres, mas não sabemos usar a liberdade. E mesmo com a gaiola aberta, decidimos não sair, não voar. Até que alguém te mostra que voar é a melhor sensação de vida que existe. Voe bem alto, para longe, bem baixo, onde e quando quiser, sempre que puder. Na mitologia grega, encontramos a história mais antiga sobre o voo aplanado. Para fugir do labirinto onde estavam presos, Ícaro e seu pai, Dédalo, constroem asas artificiais com cera de abelha e penas de gaivotas. Mesmo ciente dos riscos e perigos, Ícaro não deixou de experimentar a sensação da liberdade e voou alto, sofrendo assim uma queda devido ao calor do sol, derretendo suas asas. Nos registros históricos, em 21 de novembro de 1783, os desenhos de Leonardo da Vinci ganharam vida com os irmãos Montgolfier, que voaram 8 minutos em um balão criado por eles. No ano de 1804, George Cayley desenhou o planador, que teve sua réplica construída em 1973. Otto Lilienthal, em 1871, construiu um objeto voador semelhante a uma asa delta, sendo ele considerado assim o inventor do voo livre. Em 1948, o americano Francis Rogallo, que trabalhava na NACA, agência que antecedeu a NASA, criou e patenteou uma asa flexível. Esta asa foi o equipamento que precedeu a asa delta e o parapente. O voo livre, como conhecemos hoje, teve início na Austrália, e seu precursor foi o engenheiro e inventor John Dickson. John havia lido sobre a invenção de Rogallo e, inspirado, construiu a asa delta, moderna, em 1963. Abrindo as portas para um novo esporte. Ainda nos anos 60, o americano David Beirish, que trabalhava como consultor em aerodinâmica para a NASA, desenvolveu um paraquedas com melhor desempenho em termos de planeio. David, movido por sua própria curiosidade e interesse, leva seu equipamento para o alto da montanha Hunter, em Nova York, e decola em 1965. Nasce assim o esporte que na época era chamado de Sloopzuigen. O primeiro voo no Brasil foi feito pelo francês Stéphane Segonzague em 1974, do alto do Corcovado. Esse vídeo é o registro de um voo feito por ele da Pedra da Gávea no mesmo ano. Em Baixo Guandu, o local hoje utilizado para as decolagens e conhecido como Rampa do Manjolo,
foi descoberto por pesquisa de voadores de asa delta do estado do Espírito Santo no ano de 1998. Anteriormente, eles usavam um local conhecido como Antenas de Itapina e, ao passarem voando pela região, avistaram o Vale do Manjolo e perceberam que havia grande potencial para se transformar em uma opção de decolagem. Semanas depois, vieram ao local e concluíram que muitos fatores favoreciam a prática do esporte naquela área, que na época era apenas um pasto, porém com grandes potenciais. Com essa conclusão, passaram a usar somente Baixo Guandu como opção de decolagem, e com o aumento de voadores de parapente no estado e no país, vários pilotos desta modalidade também passaram a frequentar a cidade. E com o crescimento e aceitação do local, houve então, no ano de 2001, o primeiro campeonato na rampa, uma etapa do estadual, e no ano seguinte, em 2002, uma prova do CBP, Campeonato Brasileiro de Parapente. Em 2003, surgiu a primeira turma de voadores locais. Por muito tempo, foi usada a antiga estrutura que havia na época, ou seja, nenhuma, continuou sendo um pasto. O proprietário nunca fez imposições na utilização da área, mas devido à falta de recursos financeiros e visão no sentido de fazer dali um local turístico, ficou por muito tempo sem ação nenhuma em relação à estrutura local. As coisas mudaram no ano de 2013, quando novos praticantes surgiram na cidade. Campeonatos ainda ocorriam no local, alguns deles de grande importância internacional, como etapas do Mundial, porém, mesmo assim, o local continuava sem estrutura. No final do ano de 2014, um grupo de pilotos da cidade estava na rampa e, por coincidência, o proprietário também estava no local. Sendo assim, decidiram se reunir naquele momento e conversaram sobre a possibilidade de melhorar o local e transformá-lo realmente em uma rampa de voo. O proprietário concordou e cedeu a área, além de ajudar na construção com a mão de obra. Os pilotos ficaram responsáveis pelos materiais e recursos financeiros para tal. Foi investido mais de R$70 mil, sendo que todo este recurso foi feito por doação de empresas e pessoas ligadas diretamente e indiretamente ao esporte. Em pouco tempo, foram feitas as melhorias de correção da inclinação da rampa, cobertura, serviços de bar, banheiros, internet e muitas outras obras estruturais, dando hoje condições mínimas para a utilização. Hoje, a turma de voadores local tem crescido. A escola dirigida pelo Râney Modenese de Freitas tem formado uma nova turma de pilotos e, com isso, tem possibilitado vida ao local e dado condições de crescimento e de manutenção. Em 16 de maio de 2018, Baixo Guandu foi declarado capital estadual do voo livre pela Lei nº 10.838. O voo livre é hoje o grande atrativo de nosso município. Em dias de campeonatos, pilotos e turistas de vários países passam por aqui. Vejamos o que fala a esse respeito o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Clóvis Rodrigues. O voo livre aqui em Baixo Guandu tem sido o nosso carro-chefe. Ele levou o Baixo Guandu além das fronteiras municipal, estadual, regional e até internacional. Para o município em si, é extremamente importante, porque nós conseguimos mostrar para o mundo que Baixo Guandu é um bom lugar. É um evento que potencializa não só Baixo Guandu, mas também toda a nossa região. Nós realizamos pesquisas tanto com os turistas, que aqui nos visitam, e também com os estabelecimentos, principalmente o comércio varejista e a rede hoteleira. O comércio, por exemplo, ele vende
70% mais durante a realização desses eventos. Os hotéis, a rede hoteleira, a pousada, eles têm a sua lotação máxima durante esse período. Nós implementamos esse programa aqui em Baixo Guandu. Atualmente existem cerca de 20 famílias cadastradas. Essas pessoas elas estão disponíveis para receber visitantes em suas casas. E fornecem o básico, como o próprio nome do programa diz, é a cama, o local do turista dormir e o café da manhã. Isso faz com que a economia também chegue, com que esse dinheiro também chegue até as famílias. Existe hoje uma associação de voo livre em Baixo Guandu, que eles são responsáveis pela manutenção da rampa. Hoje, Baixo Guandu, por força de lei, já foi reconhecido e é intitulada a capital capixaba do voo livre. Isso nos coloca numa situação bastante privilegiada, tá? Porque faz com que nós possamos ter mais força na hora de captar recursos, não só no governo do estado, mas também no Ministério do Turismo, no Ministério do Esporte e recursos federais. O Brasil é considerado o Havaí do voo livre, um esporte radical que, infelizmente, ainda é um pouco caro, dificultando o acesso a equipamentos necessários. Mas é um esporte que realiza o velho sonho da humanidade de voar. Um sonho que uniu pilotos e admiradores do esporte na concretização da rampa do Manjolo, e que os ventos tragam mais homens-pássaros, mantendo a rampa do Manjolo sempre em movimento, permanecendo viva a história de lutas e conquistas de seus desbravadores. Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. Leonardo da Vinci.